o ponteiro aqui, laser. Bom, eu sempre começo com uma tela inicial que tem logotipos de planetário, o UFG, o IESA, e a próxima... Agora eu pergunto, vocês estão vendo uma tela branca escrito em vermelho, propriedades e fenômenos físicos da atmosfera? Se alguém puder... Tá, ótimo, obrigado, então, ótimo. Então, sinal que está funcionando tudo direitinho. Então, o título que está aqui seriam os fenômenos ondulatórios e físico-químicos, eu estou chamando de litometeoros. Bom, a ideia dos litometeoros seria, então, quando a gente fala em meteoro, meteoro é um fenômeno atmosférico. Por isso a ciência chamada meteorologia. A meteorologia estuda fenômenos atmosféricos. Em astronomia, é muito comum a gente simplificar e dizer que nós vemos meteoros na atmosfera. Mas aí em astronomia, quando falamos isso, nos reportamos especificamente aos chamados meteoros luminosos, que também são litometeoros, mas eu vou abordar isso mais para frente também, porque eles são também eletrometeoros, né? Bom, ou então a gente chama popularmente de estrela cadente, né? Então, para simplificar a vida de todo mundo, a gente chama só de meteoro, mas meteoro é uma generalização, uma simplificação, né? Então, litometeoros. Litometeoros, então, são fenômenos atmosféricos provocados por material sólido. Então, essa que é a ideia. Lito seria de pedra, seria material sólido. Então, seriam grãos de poeira, grãos de fumaça, seriam pedacinhos de rocha. Então, essa que é a ideia. Então, hoje nós vamos entrar um pouco nisso e vamos entrar já. Vamos entrar aqui nesse assunto chamado de nucleação homogênea e heterogênea. Então, tem dois tipos de nucleação. Então, eu coloquei nucleação homogênea e heterogênea, entre parênteses, litometeoros / aerossóis. Eu vou abordar melhor a classificação de aerossóis, apesar que não tem muita novidade sobre isso, a não ser a classificação pelo tamanho do grão de aerossol. Então, aerossóis com 2 S's, né? Aerossóis, eles são grãozinhos que provocam poluição. Então, a poluição de particulado atmosférico. Esse é um outro nome que é dado, né? Para aquilo que a gente chama popularmente de poeira, de fumaça. Então, o nome técnico mais bonito seria aerossol ou aerossóis. E o nome um pouco menos sofisticado e mais genérico, particulado atmosférico, que também é um termo técnico, mas aerossóis é o mais sofisticado deles, né? Bom, então vamos começar aqui conversando sobre a nucleação homogênea. Então, antes de falar da nucleação homogênea, eu pergunto a vocês, e eu já sei a resposta, né? Como é que está a umidade do ar em Goiânia, em Goiás, no centro-oeste, né? Baixa, né? Essa é a resposta, né? Umidade do ar baixa. Muito bem. Então, se a umidade do ar é baixa, e sabendo que as nuvens não são feitas de algodão, como já dizia lá como chama? O Hessinger, acho que é Marcelo Hessinger, né? Lá que era do Engenheiros do Havaí, né? Que um dia me disseram que as nuvens não eram feitas de algodão, né? Mas ali ele está se referindo de forma poética a enxergar a realidade das coisas, né? Ou entender a realidade das coisas sem ilusão, né? Mas a gente pode falar em algodão desde que a gente não toque, né? Porque não tem como a gente tocar a fumaça, né? Não tem como a gente tocar a névoa, não tem como a gente tocar a umidade, né? A não ser que ela vire gotas de água nas nossas mãos, nossos dedos, né? Mas afora disso, é um vapor que não tem como, né? Eu aqui do meu lado, não sei se aparece na imagem de vez em quando, né? Eu estou com um vaporizador aqui, né? Eu não consigo tocar
o vapor que sai do vaporizador, né? Mas eu quero chegar no seguinte ponto, que ainda não é assunto dessa aula, da aula que vem, que nós vamos conversar sobre nuvens, né? Tipos de nuvens, classificação de nuvens, formação de nuvens. Isso tem a ver com a formação de nuvens. E aí a questão se houve nuvens sobre Goiânia, sobre Goiás nesses últimos dias, inclusive hoje. Sim, houve nuvens. Sim, há nuvens. Pouca, mas tem. Então, sabendo que as nuvens são formadas a partir de gotículas de água, como que com uma umidade tão baixa se forma nuvens? Então vamos ler o texto que está aqui nesse PowerPoint. Olha só. Nucleação homogênea. A formação de gotículas ocorre em ambiente de ar limpo, totalmente sem poeira ou partículas, basicamente moléculas de nitrogênio, oxigênio e vapor d'água, chamado de ar limpo ou puro. Pela nucleação homogênea, as gotinhas de água pura não se formam em nuvens naturais. Sob condições de subsaturação, ou seja, umidade relativa abaixo de 100%, as gotículas de água pura formadas aleatoriamente pela nucleação homogênea tendem a evaporar. E é isso que eu estou dizendo. Então, se é assim, como é que teve nuvens sobre nós, no nosso céu, se tudo tende a evaporar? O crescimento das gotículas somente poderia ocorrer sob supersaturação, isto é, com condições de umidade relativa do ar superior a 100%. Então tem que estar muito úmido para poder formar nuvem. Continua um mistério. Como que formou nuvem, então, com uma saturação tão baixa, uma umidade relativa tão baixa? Essas condições de umidade não ocorrem naturalmente na atmosfera terrestre. Então isso só acontece em laboratório. Para entender melhor isso, vamos fazer a seguinte comparação. Um copo de água, eu tenho aqui nas minhas mãos um copo com água dentro, vou tomar até um golezinho. E a água, ela é cristalina, ela é pura, a gente consegue enxergar através da água, a gente vê os dedos do outro lado do copo, por exemplo. Agora, usando uma colher e pegando açúcar ou sal com essa colher e jogando açúcar ou sal, ou até os dois juntos, dentro do copo com água, o que vai acontecer é que a gente pode mexer a água usando a colher e vamos perceber que essas partículas brancas de sal ou de açúcar, elas vão se dissolver na água e vão desaparecer. Aí você põe uma segunda colher, faz a mesma coisa. Uma terceira colher. Lá pela sexta, sétima, oitava colherada, por mais que você mexa a água no copo, você ainda verá partículas girando ali dentro. Então, significa que aquela mistura água e sólido, que seria água e açúcar ou água e sal, está saturado. Então, a partir do momento que a mistura está saturada, não dissolve mais. E tanto que você para de mexer, logo deposita no fundo, decanta as partículas branquinhas. E aí você vai, mexe de novo, mexe de novo. E se ainda não estiver satisfeito, você bota mais umas 3 colheres ali dentro, pronto. Aí o negócio fica um líquido esbranquiçado. Né? Você vai mexendo ali, mexendo, e as partículas não dissolvem. Então, essa é a ideia. Nós vivemos na atmosfera, a gente não se dá conta, assim como os peixes não se dão conta de que vivem dentro da água, a gente não se dá conta de que vive dentro da atmosfera. A gente esquece, né, que a gente vive dentro de um meio gasoso. Assim como os peixes certamente não têm consciência de que vivem num meio aquoso. Né? Então nós tememos nos afogar dentro da água e os peixes temem morrerem sufocados fora da água.
né? Porque os peixes têm guelras, e nós temos os pulmões, e cada um com o seu organismo adequado para retirar oxigênio e nitrogênio, tanto da água quanto do ar, né? O princípio é o mesmo, né? E aí tem os mais espertinhos, que são os anfíbios, né? Que conseguem sobreviver nos dois meios, né? Ou até alguns répteis, como é o caso das tartarugas, né? Bom, ou mamíferos bem adaptados, né? Como é o caso de baleias, golfinhos, cetáceos em geral, lontra, foca, leão marinho. Bom, enfim. Então, como é que consegue formar nuvem? Então, é pela nucleação heterogênea. Então, nucleação homogênea, ela existe fisicamente, mas ela é um assunto de laboratório. Nucleação heterogênea é o que nos interessa na natureza. Então, se há nuvens sobre Goiânia, sobre Goiás, sobre o Centro-Oeste, diariamente, é porque tem partículas ou de poluentes ou de poeira, ou seja, é fumaça, ou poeira, uma névoa seca. Vamos ver isso agora. Vamos lá. Então, tem dois tipos. Núcleo de condensação de nuvem, chamado NCN, núcleo de condensação de nuvem, e núcleo de condensação de gelo, NCG. Então, a nucleação a partir de partículas atmosféricas de aerossóis. Esses são os litometeoros. Então, os aerossóis são os litometeoros. O que é um litometeoro? Fumaça, poeira, névoa seca. Fumaça é um litometeoro. Partículas de combustão em suspensão na atmosfera difunde a cor azul. Esse é um tanto difícil, porque a gente logo associa fumaça com coisa escura, com coisa preta, com coisa acinzentada. Mas como difundir a cor azul? Eu, de fato, estava pensando muito nisso ao longo da semana para convencer vocês de que a fumaça difunde a cor azul. Até eu verificar um prédio aqui ao lado que, para economizar energia elétrica, os caras estão usando gerador, e o gerador usa óleo diesel. E aí eles botam aquele escapamento, né? Aquele tubo para fora assim da garagem, né? E fica ali saindo aquela fumaça. E não é que aquela fumaça ela fica levemente azul? Eu estava reparando isso, falei, puxa vida, quando está na sombra ela ganha uma leve coloração azul, que me parece que é mesmo ou uma reflexão do céu azul, ou ainda a luz mais esbranquiçada do nosso ambiente, passando e se tornando azulada no meio daquela fumaça. Então, de fato, ela difunde a cor azul. Agora, os outros dois não são tão difíceis de se observar. É o caso da poeira, partículas finas de fragmento como argila. A argila ela é muito pequenininha, né? Ela é menor do que a areia, e a argila ela forma plaquinhas muito finas. O famoso barro é argila molhada, tanto que a gente, quando pega no barro, a gente sente aquela textura mais pegajosa, né? Essa é a característica do barro, é ser pegajoso, porque se tiver atrito é porque tem areia. Se for muito aveludado, muito macio, aí a gente diz que tem grãos de silte. Mas a argila ela seria a partícula menorzinha que dá o grude-grude, né? Então essa argila de poeira, quando ela é seca e ela é levada pelo vento para o alto, ela difunde a cor amarela. Então fica uma visão levemente amarelada. Então passem a observar, quem puder, como é que fica no dia a dia o horizonte na sua cidade ou aqui em Goiânia, quem estiver por aqui, né? Que vocês verão mesmo que tem uma leve coloração mais amarelada, próxima à linha do horizonte, portanto, um pouco mais baixa, coisa de algumas dezenas de metros acima do chão,
fica uma cor amarelada. Ah, mas fica uma cor avermelhada também, que tende a algo um pouco mais escuro. Sim, isso é o próximo item, névoa seca. Névoa seca são partículas sólidas na atmosfera que difundem a cor vermelha. Então, aqui na névoa seca, pode ter misturado um pouquinho de silt, um pouquinho de areia, então partículas maiores do que a argila. Então, aí a cor vermelha acaba predominando. Então, nós já estamos falando aqui de uma coisa um pouco mais adiantado com relação à cor do céu, né? Que isso entra na parte eletromagnética. Então, são partículas que servem como filtro, eles servem como bloqueio para alguns comprimentos de onda da luz branca que não consegue passar e ela se espalha, por isso ganha a coloração avermelhada, amarelada ou azul. Enfim, a ideia de que na atmosfera nós temos então essas partículas atuando, causando, portanto, uma dificuldade na visualização da imagem na atmosfera, tanto que ao passar uma frente fria, ao passar um vendaval, a tendência é dar uma limpada no ar, né? A gente já tem essa noção de que o ar está sujo, a visão não está tão boa, né? Então é por conta da nucleação heterogênea. Mas graças a essa nucleação heterogênea que se formam nuvens e a gente tem esperança até de ter chuva. Bom, como eu venho da cidade de São Paulo, né, a capital paulistana, é muito comum o anoitecer na cidade de São Paulo, ou na região metropolitana da Grande São Paulo, céu nublado. Então, por quê? Conforme o sol vai embora, cai a temperatura na atmosfera e, portanto, tem toda a poeira da poluição e essa poeira ela tem uma atração eletrostática de cargas da poeira com as cargas das moléculas de água e as moléculas de água são atraídas para as partículas e aí junta a partícula que é grande com dezenas, centenas e até milhares de moléculas de água que vão aderindo ao corpo da partícula. E aí, por mesma atração eletrostática, por diferença de cargas, mais moléculas vão se juntando, e conforme essas moléculas elas refletem a luz artificial da cidade, ou ainda a luz solar, ou até a luz refletida pela Lua, que é a luz solar refletida pela Lua, essas partículas se tornam visíveis na forma de nuvens. Então a gente consegue enxergar a nuvem, que nada mais é do que moléculas de água resfriadas. Bom, tanto que elas estão tão resfriadas a ponto de quase liquefazerem e se tornar chuva, né? Bom, então, numa cidade poluída, é muito comum ter nuvens. Então, é poluição do ar na forma de litometeoros, causando então a nucleação heterogênea por conta da fumaça, da poeira e da névoa seca. Muito bem, vamos mudar agora de tópico. E o tópico agora, vou só passar uma coisa barulhenta aqui pela rua. O tópico chama-se Reações Físico-Químicas na Atmosfera. 2 pontos, fotoquímica e radiação ionizante. Bom, então agora, como tem a ver com fenômenos ondulatórios, mas agora tem a ver com fenômenos que são eletromagnéticos, são de ondas eletromagnéticas. Então, como é que a luz do Sol interage com a atmosfera? Então, nós conversamos em aula anterior a respeito da química da atmosfera e que isso envolve o assunto de química ambiental. Então, falamos aqui dos ciclos biogeoquímicos de gases importantes e agora especificamente a atuação da luz do Sol. Então, é a parte eletromagnética, mas depois nós vamos tratar da parte de ondas mecânicas.
Bom, então esse assunto, no geral, ele chama fotoquímica. Assim, importante dizer, eu não encontrei nenhum texto adequado e genérico que pudesse abordar essa aula, portanto, essa aula não tem nenhum texto recomendado, porque leitura a respeito de fotoquímica eu até encontro, leitura a respeito da chamada geofísica espacial só sobre ionosfera também eu encontro. Foram os textos que eu me baseei para montar a aula. Mas eles são extremamente longos, desgastantes e com informações que estão sobrando para o que interessa aqui, para os tópicos que nós estamos abordando. Então eu preferi não ter texto, porque nós teremos outros textos nas outras aulas e isso acaba tomando tempo de vocês para estudar, inclusive, né? Bom, vamos começar aqui por recordar o que vocês devem ter visto no ensino médio. Se não viu no ensino médio, vê pela primeira vez, mas não vai fazer diferença a essa altura, né? Que é a respeito de algumas propriedades das ondas, né? A onda a gente sempre interpreta como sendo uma linha curva que ela sobe formando o pico e depois ela desce formando o vale. É sempre essa ideia, né? E que a onda ela é algo sempre igual, né? Desde que a gente dê o mesmo impulso original, né? Então, um bom exemplo seria a gente pegar uma corda ou pegar uma mola e chacoalhar essa corda sempre do mesmo jeito, ou essa mola sempre do mesmo jeito. Então, nós vamos transferir uma energia mecânica das nossas mãos, dos nossos braços, para a corda ou para a mola. Então, isso vai formar uma sequência de ondas, né? Muito bem. Então, a onda, o básico é isso, ela tem um pico e tem um vale. E a gente reflete isso também na nossa noção de topografia da superfície, né? As montanhas e os vales, né? Então, a sequência de ondas seria desse jeito, né? E a gente pode pegar e chamar de comprimento de onda a sequência de dois picos consecutivos ou dois vales consecutivos, não importa. Mas a gente chama isso de um comprimento de onda, né? E a quantidade de ondas que se formam, nós vamos chamar isso de uma frequência, uma energia que origina essa onda, né? E essa onda também ela pode se deslocar mais rápido ou mais devagar, vai depender do comprimento de onda, inclusive. Então tem uma velocidade associada aí. Bom, então tem aqui essa pequena equação. Frequência ela é F igual a V, V é velocidade, dividido pelo comprimento de onda lambda. Então F é igual a V dividido por lambda. Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda, lambda. E a unidade que é dada aqui é a unidade que entra a velocidade metro por segundo, que divide o comprimento de onda em metros. Mas o comprimento de onda nem sempre é em metros. Ele pode ser em milímetros, pode ser em centímetros, pode ser em quilômetros, dezenas de metros, e pode ser em unidades menores do que o milímetro, chamado de angstrom. Então, unidades muito, muito menores do que o milímetro, o angstrom, chegando até a um nível atômico de tão pequenininho que é essa medida do angstrom. Então, a velocidade dividido pelo comprimento de onda dá uma unidade chamada Hertz. H-E-R-T-Z, Hertz. Então, essa é a unidade de frequência, frequência em Hertz. Muito bem. Então, os comprimentos de onda, e aqui o que nos interessa, o que é? Que o comprimento de onda ele pode ser de vários tamanhos. Angstrom, milímetros, centímetros, metros, dezenas de metros, centenas de metros, quilômetros. E esses comprimentos de onda, então,
eles podem nos dar as chamadas ondas eletromagnéticas ou podem nos dar as ondas mecânicas, tais como as ondas sonoras, né? O básico é que uma onda sonora acústica, ela depende de um meio físico para a propagação. Então, ela depende do ar, depende da água ou depende dos sólidos. E nos interessa aqui nesse curso especificamente o ar. Então, o ar como um ambiente para que a onda mecânica se propague. A onda eletromagnética, ela não precisa de meio para se propagar. É o caso da luz. Ela não precisa de meio. Ela se propaga no vácuo, ela se propaga dentro da água e ela se propaga no ar, dentro da atmosfera, né? Então, agora eu apresento aqui uma ilustração que mostra, então, os diferentes comprimentos de onda, que é isso que nos interessa. Existem comprimentos de ondas grandes e comprimentos de ondas pequenos. Então, de acordo com os comprimentos de onda, e certamente vocês foram apresentados em outros momentos a isso que a gente chama de espectro eletromagnético, mas aqui está me interessando também as ondas mecânicas, que também estão aqui abordadas. Então, nós temos o mais famoso, é o que está no meio desse diagrama, que na horizontal está aqui a luz visível. Luz visível nas cores do arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, verde, o azul claro, um azul mais escuro e depois um roxo. Do lado do roxo vem o ultravioleta, que a gente não enxerga. Do lado do ultravioleta vem raio-x. Isso é para o lado direito aqui do diagrama. Mas podia ser do lado esquerdo também. Quanto a isso, não tem nada de obrigatório. Então, depois da luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. Então, raios gama e raio-x, eles são chamados em astrofísica, por exemplo, de radiações de altas energias. São radiações de quando estrelas explodem, são acontecimentos em volta de buracos negros, e o Sol também libera energia na forma de raio-x. Mas nós vamos falar disso depois, que a atmosfera bloqueia a radiação X. Bom, então, do ultravioleta, passando pelos raios-x e pelos raios gama, a gente chama todo esse conjunto de radiação ionizante. Ionizante porque formam íons. Então, uma radiação cujo comprimento de onda é um comprimento de onda pequenininho. E sendo comprimentos de ondas pequenininhos, eles têm muita energia. E, portanto, é um comprimento de onda tão pequenininho que, conforme a onda vem chacoalhando, ela bate na eletrosfera dos átomos e ela pode arrancar os átomos. Ela pode dar mais energia para os átomos, que a gente chama de excitação. Ela pode provocar fenômenos luminosos, portanto, fazendo com que os elétrons entreguem fótons para fora desse átomo e tornar o átomo, portanto, luminoso. Então, essas são as radiações ionizantes. E a luz visível no centro do diagrama e depois à esquerda, né, já entra o grupo das chamadas radiações não ionizantes. Quem são as não ionizantes? Toda a luz visível, o infravermelho, ao lado do infravermelho vem as microondas, e ao lado das microondas, e até invadindo um pouco, meio que se confundindo, é o rádio. Então, rádio e microondas têm pedaços aqui de comprimentos de ondas que são a mesma coisa. E depois vem as chamadas ondas baixas. Bom, então, só para dar aqui alguma utilidade, né? Então diz aqui, ó, bom, e aí os comprimentos de onda dessas radiações não ionizantes são comprimentos muito grandes, são comprimentos da ordem de quilômetros, centenas de metros, dezenas de metros, metros, centímetros,
Bom, aí parou por aí, parou na casa dos centímetros e dos metros, né? Porque menor do que isso são as de alta energia. Então, os de menor comprimento de onda é luz visível. Depois, a gente conhece na forma do calor o infravermelho, que já o comprimento de onda ele já é maior, né? Então a gente chama isso de terahertz no infravermelho. A parte dos micro-ondas já são os gigahertz, rádio megahertz e as ondas baixas kilohertz. Então, isso, o quilo, o mega, o giga e o terahertz já indicam comprimentos de onda de centímetros e metros e dezenas de metros, no caso do kilohertz. O megahertz já chega na casa dos centenas de metros e dos quilômetros, e o gigahertz chega na casa, então, dos dezenas de quilômetros, e passando para centenas de quilômetros os terahertz, né? Então, bom, e aqui tem alguns usos, né? O infravermelho, por exemplo, usa no controle remoto, micro-ondas e rádio usa em satélite, Wi-Fi, televisão, rádio, ondas baixas usa na eletricidade do dia a dia e tal. Bom, então vamos lá. Então, basicamente, o que interessa é que tem radiação ionizante e radiação não ionizante, né? Então, veja lá, os kilohertz são as ondas mais longas, né? E depois vai ficando cada vez menores ali para rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível. Agora, o próximo diagrama aqui, ele compara os tamanhos das ondas com coisas que a gente consegue ver no dia a dia, que seriam assim obstáculos naturais para essas ondas, e também associa com a temperatura, né? E ele coloca também uma informação se penetra na atmosfera da Terra ou não, né? Então, os raios gama, que seriam aqueles de comprimentos menores, os raios gama têm aqui a comparação de um átomo, né? Ou melhor, de um núcleo atômico, né? E quando comparado à temperatura, são temperaturas muito acima de 10 milhões de Kelvin, né? Ou de graus Celsius, né? Depois o raio-x, ele já coloca aqui a eletrosfera atômica. Então seria o átomo inteiro como sendo o comprimento que seria bloqueado, né? Então o átomo consegue bloquear o raio-x. O núcleo atômico consegue bloquear o raio gama. Mas também, ao mesmo tempo, o raio gama ele é tão intenso que ele consegue interferir no núcleo atômico. O raio-x é tão intenso que ele consegue interferir na eletrosfera, né? Aí depois veio ultravioleta. O ultravioleta já mostra aqui uma molécula. Então, o ultravioleta ele consegue não só atuar sobre a eletrosfera dos átomos, como ele também consegue atuar sobre a composição molecular, conseguindo até tirar átomos daqui, né? E aí a temperatura vai caindo já para casa aí de 1 milhão de Kelvin, algo assim no ultravioleta. Depois chega assim, e até aqui, ultravioleta, raio-x, raio gama, não penetra na atmosfera da Terra. E aí chega no nível do visível. No visível tem aqui pequenos organismos, como bactérias e seres unicelulares, né? Talvez até multicelulares, mas ainda muito simplesinhos, né? Eles são capazes, então, de não deixar a luz passar. Então, você consegue colocar no microscópio, iluminar com uma lâmpada e ver as bactérias. Então, porque o corpinho delas não deixa a radiação passar, então você enxerga, elas refletem a luz, né? Porque se assim não fosse, ninguém ia ver as bactérias, né? Bom, e aí uma parte passa na atmosfera, que tem uma parte
que a cor azul, ela não passa, ela se espalha pelo céu, ela não passa, ela é bloqueada, né? Então não é todo o espectro visível que consegue passar 100%, né? Então aqui mais para o roxinho e para o azul tem dificuldade de passar, está no limite, mas depois passa com folga o azul claro, o verde, o amarelo, o laranja, vermelho, aí passa. Aí entramos, bom, aí estamos com temperaturas no visível 10.000 Kelvin. 10.000 Kelvin é temperatura, por exemplo, de superfície de estrela, né? Então a gente consegue ver estrelas, por exemplo, com essa temperatura, né? Bom, e depois entra no infravermelho. O infravermelho também passa na atmosfera, apenas uma parte dele é bloqueado. E o infravermelho aqui, então, está se comparando aqui, por exemplo, tem uma agulha aqui, ó, uma agulha. Então a agulha, ela seria a agulha de costurar, né? Então a agulha de costurar, uma tachinha, já é o comprimento de onda que seria bloqueado, né? Então são metais, ou melhor, vamos dizer, são materiais visíveis do nosso cotidiano que conseguem bloquear a radiação infravermelha, por exemplo, né? Que é o calor, né? Bom, aqui a temperatura no infravermelho chega a 100 Kelvin, né? O que já daria uma temperatura negativa de até 173 graus abaixo de zero. Tudo isso é o nosso universo de calor e de frio, ele está todo abordado aqui entre a luz visível e o infravermelho. Depois, temperaturas muito mais baixas, que entra para o nível aqui dos micro-ondas e do rádio, ficando com temperaturas até de 272 abaixo de zero, que é o limite que a gente conhece, né? Que seria 1 Kelvin, entre os micro-ondas e o rádio. Então, micro-ondas e rádio, eles não provocam aquecimento. Micro-ondas penetra na atmosfera tranquilamente. E o comprimento associado aqui tem uma borboleta aqui e depois tem 2 seres humanos. Então mostra que varia aí desde o tamanho das asas abertas de uma borboleta ao corpo de uma pessoa. Então são corpos que bloqueiam a passagem do micro-ondas, por exemplo, né? E depois entra, ou melhor, aqui está dizendo não, né? O micro-ondas não passa na atmosfera, desculpa. Só tem um pouquinho de micro-ondas que passa na atmosfera, levemente. E depois sim, passa completamente na atmosfera as ondas de rádio. Aí tem uns prédios enormes aí sendo representados para mostrar o comprimento de onda em metros aí, que seria bloqueado. Então ondas de rádio são bloqueadas, por exemplo, pelas construções do dia a dia, né? Muito bem. Agora uma outra ilustração mostrando como é que a radiação que vem do Sol, por exemplo, que é isso que nos interessa, como interage nas moléculas, nos átomos, nos elétrons que estão na atmosfera. Então, tem aqui um exemplo, tem uma bolinha mostrando, portanto, o núcleo atômico, e tem outras duas bolinhas que são elétrons orbitando em torno do núcleo. Então tem duas órbitas aqui, que seria então o elétron girando em torno do núcleo atômico, e aí está incidindo sobre ele a radiação solar. Então a radiação solar atingiu um dos elétrons, então está dizendo aqui que a molécula não está carregada, porque isso é antes de chegar à luz solar, então a molécula foi carregada pela luz solar. O que acontece? Na segunda ilustração, ficou o átomo, o núcleo do átomo, núcleo atômico, com apenas um elétron em volta. E o outro está mostrando que está indo embora, é o elétron livre. Então o que aconteceu aqui? A radiação solar, ela agitou, excitou o elétron de tal maneira que esse elétron ele ganhou mais energia a ponto de que ele não pode mais ficar naquela camada externa do átomo. E aí ele foi jogado para fora, ele tornou-se um elétron livre. E um elétron livre ele é eletricidade, ele pode ser fóton de luz, né? Então a molécula ficou positivamente carregada
E como ela perdeu um elétron, ela se tornou um íon. Então essa molécula foi ionizada pela radiação solar. Essa que é a ideia. Ela perdeu um elétron. Então, na perda ou no ganho, nós temos aí os pósitrons e os cátions. Pósitrons, não, desculpa, os íons e os cátions, né? Então aqui no caso ficou mais positivo, né? Porque ele perdeu o elétron, né? Então ele ficou mais positivo. Então ele está ionizado. No desenho de baixo, agora é a situação seguinte: é o mesmo átomo, o mesmo núcleo atômico com um elétron que está positivamente ionizado, carregado, e um elétron livre voltou. Então, assim como ele perdeu um elétron para o ambiente devolveu para ele outro elétron. Então, de novo, ele volta a ficar sem carga. Ele forma uma molécula, de novo, com 2 elétrons. Né? Então, essa seria a produção iônica, né? E a perda iônica embaixo. Então, na natureza atmosférica, acontece isso. Então, nós temos o Sol fabricando íons durante a noite, ou, desculpe, é o contrário, durante o dia, fabricando íons durante o dia, como o Sol, e à noite nós temos a perda desses íons, porque os elétrons livres voltam, então, para aqueles átomos que estavam ionizados. Né? Bom, a próxima ilustração, ela tem agora uma sequência de 2, 3, 4, 5, 6 situações onde se pode haver interações entre molécula, átomo, fóton. Né? Então, aqui na legenda diz assim: interações possíveis entre uma molécula, um átomo e um fóton. Os casos de comprimentos de ondas maiores, que envolvem menor energia, estão na parte superior. Então, na parte inferior, estão os casos de comprimento de ondas menores, né? De maior energia. Né? Então, vamos ver como é que funciona isso daqui. Então, temos 3 colunas aqui, verticais. Né? Então, na coluna da esquerda, tem lá uma molécula. Então está mostrando abaixo 2 bolinhas brancas ligadas por uma barrinha, então seriam os 2 núcleos atômicos com uma conexão eletromagnética entre eles, né? Então formam uma molécula. E abaixo está escrito aqui, um átomo. Então tem de novo uma bolinha preta formando o núcleo atômico e em volta seriam 2 outras bolinhas que seriam os elétrons girando em torno do núcleo atômico. Então temos uma molécula ou um átomo. E depois, agindo sobre eles, nós temos aqui, na outra coluna, mais um fóton de comprimento de onda menor que. Então vamos lá, menor que 1 centímetro. Então um comprimento de onda grande, um comprimento de onda longo. Portanto, é um comprimento de onda com menos energia. 1 centímetro é um comprimento de onda longo. E aí na outra coluna diz assim, o que ele pode fazer? Ele pode excitar a rotação. Então chega um fóton com o comprimento, ou um elétron, né? Porque tanto faz elétron ou fóton, que um se transforma no outro, né? Energia e matéria ali. Então esse elétron, esse fóton, de 1 centímetro, ele interage com a molécula original, aquelas duas bolinhas juntas. Ele excita a rotação. Então aquelas 2 bolinhas como um conjunto que parece um halter de academia de ginástica, né? Uma barrinha no meio com 2 bolas na ponta, ele passa a girar. Então, ele excitou a rotação. Nessa mesma molécula, se for um fóton, um elétron com 20 microns, aí já diminuiu bem, é abaixo do centímetro, abaixo do milímetro, ele vai excitar a vibração. Agora o que vai fazer? É como se esse halter ele fosse uma molinha. Então, ao invés de ganhar rotação, o que vai acontecer? A barrinha está no meio, aí as bolinhas da ponta, elas tendem ou a querer sair do halter ou querer enterrar mais no halter. Então, elas vão para direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, a ponto de que pode até quebrar, né? Então, veja lá, isso foi 20 microns. Agora, um micron é mais energia ainda. Agora, isso aqui chama
fotodissociar. Fotodissociar realmente quebrou a molécula. Então, um comprimento de 1 centímetro excita a rotação da molécula. 20 microns excita a vibração. Então fica chacoalhando lá a molécula, quase quebrando a conexão eletromagnética. 1 micron fotodissocia. Então realmente quebrou e vai embora cada núcleo atômico para o seu lado. Então isso tudo acontece na atmosfera terrestre. Tem a excitação da rotação, tem a excitação da vibração e tem a fotodissociação. Então, a fotodissociação que está nos interessando, que acontece no alto da atmosfera. No entanto, essa excitação de vibração e essa excitação de rotação, elas provocam, por exemplo, o aquecimento do ar. O infravermelho provoca isso aqui, por exemplo. Então, o ar fica quente, e hoje é um dia típico desse, né? Um dia esquentando, porque as moléculas estão rodando e elas estão vibrando por causa do infravermelho, por exemplo, por causa do calor. Não é? Bom, agora saímos do universo das moléculas, vamos para o universo atômico. Agora um átomo que recebe esse mesmo comprimento de 1 micron. Então, 1 micron numa molécula, ele chega a quebrar a conexão eletromagnética. Mas vamos lembrar, como que a conexão eletromagnética ela é feita? Ela é feita pelas camadas externas atômicas. Então nós temos aqui um desenho, de novo, o núcleo atômico, que é o próton, o nêutron, e sei lá quantos deles juntos, mas tem aqui um sinal de mais, porque esse núcleo ele é mais positivo, né? Em volta tem um elétron, o elétron é negativo. Depois outro elétron negativo. Então um micron pode excitar a camada exterior. Então excitar a camada exterior é a mesma ideia anterior de excitar a vibração da molécula. A molécula fica chacoalhando. Então esse elétron ele ganha energia e ele fica instável ali nessa camada externa. Mas não chega a quebrar. Em outros momentos, chega até a quebrar a conexão, tanto que fotodissocia moléculas. Então, isso atua lá na última camada. Vai depender muito de se precisa de pouca energia para quebrar essa molécula. Né? Agora vamos piorar a coisa. 1000 angstrom. Agora é um comprimento bem menorzinho, portanto, energia muito mais intensa. Essa energia de 1000 angstrom chega no átomo. Agora, o que vai acontecer? Aquele elétron que estava chacoalhando, vibrando na última camada, ele consegue ser arrancado. Então, isso é a fotoionização da camada exterior do átomo. Então, 1000 angstrom fotoioniza. Então, veja, até agora nós vimos que tem uma fotodissociação. Fotodissociação é a quebra de moléculas. Fotodissociar é quebrar as moléculas. Agora, uma radiação maior, fotoioniza. Fotoioniza já parte do princípio que as moléculas já estão quebradas, tem átomos livres, e a última camada desses átomos, a camada eletrônica desses átomos, ela é arrancada. Então, ela arranca um elétron da camada exterior. Agora vamos aumentar pela última vez mais ainda a energia. 100 angstrom. 100 angstrom fotoioniza a camada interior do átomo. Portanto, agora ele arrancou elétrons da camada exterior e arranca elétrons da camada interior. Então, isso basicamente acontece na nossa atmosfera, com moléculas sendo excitadas na rotação, excitadas na vibração, fotodissociadas, quando elas, então, de tanto chacoalhar, elas quebram, excitar a camada exterior eletrônica dos átomos, fotoionizar a camada exterior dos átomos, portanto, arrancar o elétron da camada exterior, e fotoionizar a camada interior, que é arrancar até os dois coitados únicos elétrons que tinha nesse átomozinho que nós usamos aqui como exemplo, que deve ser um átomo de hélio, né, ou um próton com 2 elétrons, excepcionalmente aqui. Né? Então, tudo isso acontece na nossa atmosfera.
Então acontece com o infravermelho, acontece com o ultravioleta, acontece com a radiação X. Tudo isso é emanada do Sol. Então, lá no alto da atmosfera, está chegando a radiação X, está chegando a radiação ultravioleta, e o infravermelho, ele passa sem fazer muitos danos na atmosfera. O caso mesmo do infravermelho, nós vamos falar isso na próxima aula, o pior dele mesmo é quando ele interage com a superfície. Porque aí a superfície da Terra libera muito infravermelho. Aí as baixas camadas da atmosfera que ficam mais aquecidas, né? Muito bem. Alguma coisa até aqui? Só me dá um ok aí de microfone se vocês estão conectados, se eu não estou sozinho aqui. Obrigado. É que está muito silêncio, eu fico achando que eu estou falando sozinho aqui, caiu a conexão. Beleza. Bom, então agora esse PowerPoint diz assim, olha, alguns tipos de reações químicas que ocorrem na atmosfera são os que seguem com o exemplo respectivo. Então nós temos aqui fotodissociação, recombinação, recombinação dissociativa, junção eletrônica, separação eletrônica, recombinação iônica, troca de carga, recombinação radiativa. Uau! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de reações químicas. Vamos falar de cada uma delas, né? Primeiro, fotodissociação. Tem aquele caso que nós vimos, que a fotodissociação é quando chega uma radiação capaz de quebrar as moléculas. Então ela arranca talvez a conexão do último elétron, né? Que o último elétron está tão excitado que pode ser jogado para fora. E aí é nessa última camada eletrônica, nesse último elétron, que acontece a formação das moléculas, né? Bom, então aqui nós temos um exemplo, né? Está aqui o O2 na fotodissociação. Isso aqui o Sol faz, fotodissociação. O O2, que é o oxigênio, mais aqui energia. Então a energia seria justamente esse fóton, né, que está chegando, esse elétron. Né? E ele forma o oxigênio separado, o O mais O. Então o O2, quando submetido à energia, ele separa em O mais O. Então eu pus aqui como exemplo que a fotodissociação ela é produtora de oxigênio atômico e do ozônio. Por quê? O O2 ele pode ainda se juntar com o O3 e formar o ozônio. Então isso acontece durante o dia. A radiação ultravioleta é a principal que atua na fotodissociação do oxigênio da alta atmosfera, liberando então como oxigênio atômico. Então veja, é um oxigênio molecular, O2. Ele se torna um oxigênio atômico e o ozônio, que é a molécula de O3. Agora a recombinação, é o número 2. Recombinação, nós temos aqui ó, O mais O, ou seja, 2 oxigênios atômicos, mais um M. O que é esse M? Esse M seria uma molécula qualquer, né? Poderia ser um O2, por exemplo, poderia ser um nitrogênio, qualquer coisa que possa se juntar aqui. E vai originar um O2 e vai continuar liberando aquela molécula. E aqui vem a explicação do lado. O que aconteceu aqui? A remoção do oxigênio atômico e restaura o oxigênio molecular. O M, que é a molécula a mais, elimina excesso de energia do O mais O. O que acontece é o seguinte, quando O mais O, 2 oxigênios atômicos, eles se juntam, eles liberam muita energia. Então é uma reação química que libera muita energia. Então precisa participar uma outra molécula no O mais O para poder absorver essa energia que vai para o ambiente. Então, quando isso acontece, junta o O2, mas a outra molécula que agora ficou um pouquinho mais excitada pela energia, ela fica numa boa, mas ela conseguiu juntar
os dois namoradinhos aqui, o O mais O, aí o O2 está numa boa e o M também fica numa boa, ele só serviu para Cupido, para juntar o casal, mas ele ficou com a energia excedente desses outros dois aqui. Tá? Então isso é uma recombinação. Então acontece o tempo todo, fotodissociação e acontece a recombinação, mas precisa ter outra molécula diferente. Então se a gente tivesse uma atmosfera só de oxigênio, seria horrível, porque o O mais O libera muita energia e, além do que, pega fogo, que é uma beleza. Né? Então tem muita energia no oxigênio. Por isso que precisa compartilhar com outra molécula, porque senão incendeia a atmosfera. A gente ia ter uma atmosfera constantemente pegando fogo. Né? Então, graças à presença do nitrogênio, graças à presença do carbono, então consegue manter a nossa atmosfera não incendiária, vamos colocar assim. Né? Temos agora o número 3, recombinação dissociativa. Bom, a dissociativa, então ela causa uma perda de íons na atmosfera, então ela rouba os íons. Cadê um íon? Está aqui, ó. É um oxigênio, O2, ionizado. É um O2 com símbolo de mais. Ele junta com um elétron, ele novamente separa em O mais O. Então esse elétron acabou dando energia suficiente para que acontecesse de novo uma dissociação. Só que agora não foi uma fotodissociação, não foi um fóton, foi um elétron. É basicamente uma fotodissociação, essa recombinação dissociativa. Né? Só que foi um elétron que fez isso. Né? Bom, o número 4 agora, junção eletrônica. Bom, agora tem uma molécula de O2, junta com um elétron, junta com uma outra molécula M, porque o oxigênio ele é muito energético, né? Então, de novo, vai precisar de uma molécula M para ganhar essa energia. Então, oxigênio mais elétron mais uma molécula M forma a molécula M separadinha, só que agora um pouco mais aquecida, e um O2 que agora tem um elétron a mais, simplesmente isso. Então, o O2 não tinha símbolo nenhum, o O2 agora passou a ter um símbolo negativo, porque tem um elétron a mais. Só isso. Isso foi uma ionização. Tá? Então ele tem um elétron sobrando. Então ele foi ionizado também. Né? Agora, a separação eletrônica, como o nome já diz, está arrancando elétrons. Está arrancando. Então isso é uma perda de íons na atmosfera. Então, enquanto a gente tem ionização, a gente também tem a perda. Então, a separação eletrônica tem lá um oxigênio atômico neutro, um oxigênio atômico ionizado. Ele tem um elétron a mais. Um bate no outro aqui, pronto, forma o O2 e libera o elétron. Então, isso é uma perda de íons na atmosfera. Né? Ele formou agora elétron livre, mas aquele elétron que estava sobrando foi embora. Então, ele deixou de ficar ionizado. Agora é número 1, 2, 3, 4, 5. Número 6, recombinação iônica. Também perde íons na atmosfera. Tinha lá um O2 ionizado, símbolo negativo, mais um NO+, que é o nitrogênio mais o oxigênio, aqui ele está positivado, portanto ele tem um elétron a menos, juntando com o oxigênio que tem um elétron a mais. Essa combinação da recombinação iônica vai dar um oxigênio neutro, O2, mais o NO neutro. Então, acabou que o elétron que estava sobrando no oxigênio foi para o NO. Então, perdeu também essa ionização. Né? E os dois estão separados. Né? O O2 está separado, o NO está separado também. Então, formaram duas moléculas neutras. Então, é outra perda de íon na atmosfera. Agora tem a troca de carga. A troca de carga provoca ionização. Tem lá um oxigênio neutro, juntando com o N2 positivado, então ele está com falta de elétrons. Junta os dois, o que aconteceu? Juntou um dos nitrogênios com oxigênio, então ficou um N1O+,
Então a carga positiva do nitrogênio foi para o oxigênio e ainda liberou um nitrogênio. Mas isso provocou uma ionização, pelo menos, né? Manteve, né, a ionização aqui. Mas é uma forma de liberar nitrogênio livre na atmosfera. E o oitavo e último é a recombinação radiativa, que nós temos lá um oxigênio atômico positivado, juntou com um elétron, e isso vai fazer o quê? A falta de elétrons que tem nesse oxigênio positivado será ganho com esse elétron. Então, esse elétron que estava faltando, ele junta com o oxigênio. Resultado, nós vamos ter um oxigênio neutro. Só que vai liberar luz, vai liberar fóton. Isso aqui, essa recombinação radiativa, nós vamos ver mais para frente, mais para o finalzinho, é a formação de auroras, faz o oxigênio liberar luz. Então seria essa recombinação radiativa. Então, um oxigênio que é ionizado recebe um elétron, ele fica com o elétron, mas ele devolve fóton. Então ele fica brilhando. Isso também é uma perda de íon na atmosfera. Muito bem. Isso posto que a radiação X, o ultravioleta, chegando na atmosfera alta da Terra, vai, portanto, provocar dissociação molecular, vai provocar ionização, vai provocar recombinações de moléculas e vai ter ganhos iônicos e perdas iônicas. Tudo isso causado pela radiação X e pela ultravioleta. Então, a próxima ilustração são dois gráficos, que eu coloquei o nome aqui, perfil de Chapman, Chapman, C-H-A-P-M-A-N, Chapman, que é de 1930, esse modelo de perfil. O perfil de Chapman, ele explica perfeitamente o que acontece na atmosfera. Basicamente, o que acontece? Lá no alto, nas camadas mais altas da atmosfera, centenas e milhares de quilômetros para cima, tem pouco oxigênio, tem pouco nitrogênio, pouco carbono, portanto a densidade é baixa, mas tem uma abundância fantástica de radiação eletromagnética chegando na forma de raio-x e também a ultravioleta. Depois a gente olha aqui onde a gente vive, na troposfera, aqui embaixo. Tem muito oxigênio, tem muito nitrogênio, tem muito carbono. Então a densidade aqui é muito alta. Portanto, tem menos moléculas disponíveis para ser ionizada. Ah, mas tem mais quantidade. Sim, mas o movimento delas é menor. Elas têm menos liberdade para se mexer. A densidade é muito grande, elas estão sob uma pressão mais alta. Lá em cima, onde a pressão é mais baixa, elas se movem livremente e elas podem ficar mais quentes, mais excitadas. Por isso que a termosfera é a termosfera, porque as moléculas e os átomos estão muito agitados, eles estão muito quentes, né? Bom, só que também essa radiação toda que está lá em cima, ela vai trabalhando as moléculas e os átomos e ela vai sendo absorvida. Então, quando chega aqui na troposfera, a atmosfera lá em cima já serviu de filtro, de bloqueio, e essa radiação X e ultravioleta não chega aqui embaixo. Essa é a ideia básica, não chega. Então, aqui embaixo não há radiação disponível para dissociar e ionizar moléculas. Então, o que acontece? Lá em cima tem pouca fotoionização. Aqui embaixo tem pouca fotoionização. Então, no meio desse caminho, tem uma situação ideal, que tem radiação suficiente chegando e tem moléculas e átomos em quantidade suficiente para serem fotoionizados. Então, nem tanto lá no alto, como nem tanto aqui embaixo, mas no meio existe uma fotoionização maior.
Então é isso que esse perfil de Chapman ele nos mostra. Então ele é um gráfico ou barrigudo ou narigudo, como queira, né? Então como que ele seria aqui? O da esquerda mostra, tanto o da esquerda quanto o gráfico da direita, mostra a altitude em quilômetros, mostrando a partir de 100 quilômetros, passando por 200, 300, 400, 500 quilômetros. E na base, no eixo X, tem aqui taxa de fotoionização em quantidade aqui de elétrons. Está usando uma base aqui de 100 elétrons, né? 10 elevado a 2 elétrons por centímetro cúbico por segundo. Então ele mostra aqui que aproximadamente em 100 quilômetros, essa taxa vai aumentando aqui de 4, passando para 5, passando por 10, passando por 20, passando talvez por 25. Então vai subindo aqui da horizontal central, subindo para a direita e formando, portanto, uma barriga que depois, quando chega perto de 200 km de altitude, ele inverte a curva. Uma curva que estava subindo para a direita, ela agora vai subindo para a esquerda até 300 km na parte superior esquerda do gráfico. Então, isso forma um nariz, uma barriga para a direita, né? Então mostra o quê? Que a 100 km tem bastante moléculas e átomos e tem bastante radiação para ionizar, chegando um máximo aqui por volta de 150 km de altitude, é quando a gente tem o pico de maior quantidade de fotoionização. E depois de 150 km vai caindo até 300, até voltar a uma taxa de 1. Então é a menor delas. E o da direita mostra algo semelhante. Só que ele mostra agora a densidade de elétron por centímetro cúbico. Então ele mostra também a partir de 100, também subindo para a direita, que vai aumentando a quantidade de elétrons, por volta de 150 km também vai aumentando, 200 km vai aumentando, então vai subindo para a direita, só que agora esse nariz ou essa barriga, ela começa em 200 e vai até quase 300 km de altitude. Então é quando a gente tem maior quantidade aqui, que seria a ponta do nariz aqui para a direita, né? E aqui está chamado de equilíbrio fotoquímico. Então aqui a gente chega a ter uma maior fotoionização, mas também uma recuperação eletrônica. Então se mantém em alta quantidade, mas esse equilíbrio fotoquímico, então, tem radiação suficiente chegando e tem átomos e moléculas suficientes aqui, mas existe um equilíbrio. O que se produz também se recupera, né? E depois de 300 km vai caindo até quase 450 km, vai diminuindo então essa densidade de elétrons. Esse é o perfil de Chapman, né? Bom, agora um outro gráfico que ele também mostra para a gente a altitude, mas agora ele está dando destaque de 0 a 200 km, isso na vertical, e depois na horizontal está mostrando o comprimento de ondas em angstrom. Então ele começa em 0 angstrom, passa por 1000 angstrom, aumentando para a direita, 2000 angstrom, 3000 angstrom. Então, quanto mais perto do zero, que é o canto inferior esquerdo, a energia é menor. Quando vai para o canto inferior direito, a energia é maior. Então, como que é esse gráfico aqui? Esse gráfico ele mostra por volta aqui de uns 120 km de altitude, estou começando do lado esquerdo do gráfico, quase no meio, ele tem um aumento, então vai subindo essa curva, formando uma curva perto de 200 km e depois ela cai. Então essa curva ela está entre 0 e 1000 angstrom. Então, passando por valores positivos de 0 e ela cai em 1000 angstrom. Então forma aqui quase fosse um morro. E está escrito que aqui acontece a fotoionização. E os materiais disponíveis aqui são as moléculas de N2, nitrogênio, e o O2, oxigênio. E tem o átomo livre de oxigênio. Eles são ionizados. Depois, por volta de 100 km,
faz agora um morro baixinho, que não passa de 100 km, que vai entre 1.000 e 2.000 angstrom, forma um morro um pouco mais suave, de menor altura, que começa a chamada fotodissociação. Então aqui está se tá quebrando moléculas aqui. Então aqui o disponível é o O2. E depois chega a 50 quilômetros, entre 2.000 e 3.000 angstrom, até chegar à superfície, 50 quilômetros até a superfície, quem fotodissocia é o ozônio O3. Então nós temos em camadas acima de 100 km, o N2, o O2 e o O sendo fotoionizados, e depois abaixo de 100 km até 50 é o oxigênio O2, e de 50 km até a superfície, quem é fotodissociado é o O3. E diz a legenda assim: o gráfico mostra as altitudes da atmosfera terrestre como função do comprimento de onda, nas quais a taxa de absorção da radiação solar atinge o máximo. As moléculas absorventes estão assinaladas na parte inferior da curva, que eu já citei, enquanto os processos de absorção estão na parte superior, que eu também já citei. A fotodissociação promove a ruptura das moléculas absorventes. Quem é que é fotodissociado? O O2, abaixo de 100 km, e o O3, abaixo de 50 km. A fotoionização promove a liberação de um elétron a partir de uma molécula, um átomo, produzindo um íon de carga positiva. Quem é fotoionizado? É acima de 100 km, o N2, o O2 e o O. Então isso aqui tem consequências diretas na composição das altas camadas da atmosfera, na formação da camada de ozônio, perto de 50 km, e a ionosfera, que tem íons aqui, que são átomos com moléculas com... pode ser moléculas ionizadas ou átomos ionizados também, né? E elétrons livres. Isso tem consequência direta. Agora vamos ver o que acontece com o oxigênio especificamente. Então esse gráfico, ele mostra aqui a distribuição de oxigênio livre, o O2 e o O3 pela atmosfera. Então vai dando aqui a altitude em quilômetros, entre 0, 50, 100 até 150. Então mostra aqui que acima de 150 tem uma maior difusão do oxigênio, ele está difundido e está, portanto, espalhado. Entre 100 quilômetros e lá para baixo, até quase zero, está tudo misturado. O oxigênio como molécula, o oxigênio livre e o ozônio. Então aqui vai mostrando o seguinte: qual é a distribuição de densidade? A gente tem uma maior densidade do ozônio por volta de 30 km de altitude, isso que interessa. Então, o ozônio ele tem uma concentração um pouco menor na superfície, mas ele está na superfície, tanto que ele é um poluente urbano, o ozônio. Conforme vai subindo até 30 km, vai aumentando a quantidade de ozônio, ele atinge a maior concentração por volta de 30 km, e depois de 30 km ele vai diminuindo, até 100 km de altitude ainda se encontra ozônio, mas depois ele não consegue mais se manter como O3, ele quebra. O O2 ele tem uma concentração máxima na superfície. Conforme vai subindo, ele vai diminuindo a concentração. Então ele é uma curva subindo da parte inferior esquerda do gráfico até a parte superior, parte inferior direita. Ele vai começando e ele vai formando, então, quase que uma diagonal subindo para a parte superior esquerda. Então, o que vai mostrando uma maior diminuição aí, diminui a densidade, portanto, de O2 na atmosfera. Então, ele alcança até 100 km, o O2, ele ainda está presente como molécula. A partir de 100 km até 150, ele pode inclusive ser quebrado. Então ele apresenta esse gráfico aqui como um pontilhado, que é quando ele pode até ser quebrado. E tem o oxigênio livre. Aí o oxigênio livre é uma bagunça. O oxigênio livre ele
por volta de 30 quilômetros, que é onde o oxigênio livre sai do ozônio, ele vai aumentando. Então, conforme diminui a quantidade de ozônio, aumenta a quantidade de oxigênio livre, justamente pela quebra do ozônio. E depois esse oxigênio livre ele vai aumentando até 100 quilômetros e depois ele diminui um pouquinho. Né? Bom, vamos ver o que diz o enunciado. Perfis altitudinais das densidades do oxigênio atômico O, do oxigênio molecular O2 e do ozônio O3 na atmosfera terrestre. As linhas interrompidas, que é o tracejado acima de 100 km, né, mostram os perfis teóricos calculados em função do equilíbrio fotoquímico. Então pode ser que esteja lá o oxigênio ou não. Né? As regiões das quais os processos de difusão, de mistura, promovem desvios em comparação ao equilíbrio dinâmico estão indicadas no lado direito. Que é como eu falei, acima de 100 km é difusão, é tudo espalhado, abaixo de 100 km está tudo misturado. Bom, agora um outro gráfico, mostrando concentração média de alguns íons positivos. Então está mostrando também acima de 1000. Abaixo de 1000. Passando por 800, 600, 500, 400, 300, 200, 150, 100 km. Então, começa lá embaixo com 100 km, vai até lá em cima na vertical com 1000 km. E na horizontal a concentração iônica. Bom, então de novo, o que a gente vê aqui? A gente vê que tem neônio, O2 positivo, NO positivo, O positivo, N2 positivo, N positivo, O positivo eu já falei, H positivo e o hélio positivo. Então o que a gente nota assim, ó, acima de 400 km tem hidrogênio ionizado e hélio ionizado chegando até 1000 km. E o curioso é que lá para cima também tem o nitrogênio ionizado e o oxigênio ionizado. Só que o nitrogênio e o oxigênio, eles existem desde perto de 150 quilômetros. Agora, o oxigênio ionizado, ele atinge a sua maior concentração por volta de 250 quilômetros e depois vai diminuindo até 1000 quilômetros. O nitrogênio, ele vai aumentando a quantidade de 150 quilômetros, chegando no máximo entre 200 e até uns 700 quilômetros, tem muito nitrogênio ionizado. Depois de 700 quilômetros, vai diminuindo a quantidade de nitrogênio. Então é interessante a gente notar que acima de 400 quilômetros tem hélio ionizado, hidrogênio ionizado. Vocês lembram da aula passada que eu falei da velocidade de escape? Porque a gravidade da Terra não consegue segurar o hidrogênio e o hélio. Então, esse hidrogênio e o hélio eles estão escapando para o espaço. E o oxigênio ionizado e o nitrogênio ionizado não escapam, porque a gravidade da Terra consegue segurá-los. Mas eles estão espalhados na atmosfera até mais de 1000 quilômetros de altitude. E para baixo? Bom, para baixo de 250 quilômetros, tem aí tem a concentração do N2+, do O2+, do NO+, tem o O+, o NO+, e o oxigênio+. Por exemplo, o NO+, mostra aqui que ele tem desde a superfície, ele alcança uma maior concentração entre 150 e 200 km de altitude. O oxigênio ionizado, ele atinge uma concentração maior por volta de 120 km de altitude. Né? E tem também o neônio, que o neônio tem desde 100 km e ele vai aumentando, chega por volta de 250 km, a maior concentração, e depois ele também se espalha para o alto da atmosfera, o neônio se misturando com o hidrogênio, com o hélio, com o nitrogênio e o oxigênio. Então, tudo isso que eu falei são íons positivos. Né? Então, é a atmosfera ionizada acima de 100 km. E aí, as maiores concentrações e as menores concentrações têm a ver com a radiação que chega e interage com esses átomos e moléculas. Né? E, por fim, nessa parte aqui, tem o ciclo
do oxigênio na atmosfera. Então aqui vai mostrando que tem oxigênio na água oceânica, que ele é fotodissociado, olha só, e ele vai para a atmosfera e vira oxigênio. Esse oxigênio ele passa, depois de respiração e desintegração, para a biosfera, formando carboidratos. Nos carboidratos ele passa pela fotossíntese, volta para a atmosfera. Na atmosfera, esse oxigênio funciona no intemperismo, ou seja, na ferrugem, né, ou na oxidação, que é a ferrugem, nas rochas, por exemplo. Então ele volta para as rochas, e aí ele forma rochas sedimentares junto com o carbono orgânico. Aí, quando tem a deposição do carbono orgânico, esse oxigênio é liberado para a atmosfera. Então, esse é o ciclo do oxigênio. Tá? Bom, passando para o próximo, agora entramos no assunto dos fenômenos ondulatórios, que são as ondas sonoras, ondas mecânicas. Vamos dar uma corridinha um pouco nisso aqui. Bom, a audição ela acontece a partir da recepção e a interpretação de ondas mecânicas, que elas são mecânicas com a característica de serem tridimensionais, longitudinais, portanto elas seguem uma direção, né? E elas são de compressão e descompressão adiabática. Vamos lembrar o que é isso. Adiabático seria que o volume e a pressão variam inversamente, ou seja, no adiabático, sob uma temperatura constante, se aumenta a pressão, diminui o volume. Se diminui a pressão, o volume aumenta. Por isso que volume e pressão são inversamente proporcionais, numa temperatura constante. Então, isso é a compressão e descompressão adiabática. Então, enquanto eu estou aqui falando, eu estou comprimindo e descomprimindo o ar por meio das minhas pregas vocais na minha garganta, por meio da minha língua, do movimento da minha boca, com a presença dos dentes como barreira, saliva na minha boca, tudo isso atuando faz com que saia adequadamente, ou quase adequadamente, as sílabas para a gente ter a audição. Então, é um tipo de onda, mas é uma onda mecânica. Veja que até agora, na ionização, na dissociação causada por elétrons ou por fótons, a gente estava falando de eletromagnetismo. Então, são radiações ionizantes. Agora entramos no capítulo das radiações não ionizantes. Sejam elas ondas mecânicas ou ainda ondas eletromagnéticas. Bom, aqui entra um interesse para ciências ambientais e para a geografia, que é a questão da poluição sonora. Então, a poluição sonora é um assunto ambiental, né? E a poluição sonora ela pode ser mitigada ou pela interrupção da poluição sonora, né? Ou você diminuir usando barreiras acústicas. Né? Então, eu coloquei aqui duas ilustrações de mitigação por barreira acústica. Né? Então, pode ser aqui a barreira vegetal. Então, tem aqui no meio do desenho duas árvores. Do lado direito tem uma pista, onde está passando um carro, está passando um caminhão, então é a fonte sonora do barulho. Então a onda ela é transmitida, por exemplo, agora, vocês devem estar ouvindo o alarme de carro aqui tocando, né? Foi combinado isso aí, tá? Olha lá, ele parou, né? Foi combinado. Então, como não tem nenhuma barreira, a onda é transmitida livremente pela janela do meu apartamento. E como eu estou no alto, estou no 12º andar, então essa onda ela sobe sem nenhum bloqueio, não tem nenhuma barreira. Quem está embaixo, se tem uma árvore, passa a onda pela árvore. Tanto que a gente ouve o que está acontecendo atrás da árvore. É igual uma parede. Tem uma parede. Você ouve o que está atrás da parede, mas diminui a onda transmitida. Então, do lado esquerdo, está mostrando aqui um casal aqui andando e tem uma onda transmitida que ela é em menor quantidade. E tem também uma onda que acaba sendo refratada ou desviada pela barreira e ela passa por cima da árvore. Então a gente ouve um barulho vindo por cima da árvore, mas esse barulho também ele tem um alcance. Então por isso no gráfico embaixo está mostrando aqui, ó, tem o desenho de uma barreira, que seria uma parede. Do lado esquerdo tem uma fonte de barulho, a fonte de barulho ela bate na barreira e volta.
e que isso seria o ideal para o isolamento acústico de bares, restaurantes, casas de show, estúdios, né? Então tem a barreira, mas se for aberto em cima, o som ele passa por cima. Só que esse som que passa por cima, quem estiver mais pertinho da parede, existe uma sombra acústica. Quem estiver mais pertinho da árvore, tem sombra acústica. E quem estiver um pouquinho mais afastado, tem uma baixa frequência chegando. Quem estiver mais afastado, uma média frequência. Mais afastado ainda, uma alta frequência. Ou seja, quem estiver mais longe, aquela barreira acústica não vai fazer diferença, porque ela passa por cima da barreira acústica e chega provocando barulhos. Tá? Então, isso é uma forma de mitigar a poluição sonora em locais abertos. Então, vamos plantar árvores à vontade, que elas ajudam a bloquear o som, ajudam a refrescar o ambiente, melhora a umidade do ar, faz mais sombra, segura a radiação infravermelha que iria direto para o ar acima, para refletir nas nuvens. Então, árvore é tudo de bom, né? Provoca biodiversidade. Ok? Vamos plantar árvore. Ah, mas tem pontos negativos de árvore. Sim, tem ponto negativo de árvore. Ah, porque o galho cai em cima do carro e amassa. Sim, o galho cai e amassa o carro. Ah, porque a frutinha cai, forma uma meleca na rua e o cara vem com a moto e derrapa. Sim, tudo isso acontece. Ah, porque as folhas causam sujeira. Sim, tudo isso acontece. Agora, você quer viver num lugar que não tem árvore? Olha, vá morar no meio do deserto, sabe? Muda, vai morar no oceano. Você não gosta de árvore, vai embora, cara. Sabe? Agora, árvore é necessário num planejamento urbano, ponto final. Ou então você viva num lugar de pessoas civilizadas que não perturbam, sabe? De país desenvolvido que coloca um asfalto que não provoca poluição sonora. Agora, a gente tem aqui o asfalto barulhento, carros barulhentos, rodas barulhentas, pneus barulhentos, não tem árvore, a gente fica doido no dia a dia, né? É poluição sonora para todo lado, né? Eu, durante essa pandemia aqui, eu tô que não aguento mais ouvir poluição sonora ou de carros na rua ou de obras que acontecem aqui. Porque eu estou no alto aqui do prédio e não tem barreira vegetal e nada, a não ser eu fechar a janela. Né? É a única barreira que eu posso ter. Né? Enfim, propagação troposférica. Vamos ver o que é isso. Então, entendendo como que as ondas trabalham, então, o que se usa agora nas chamadas ondas eletromagnéticas, por exemplo, na comunicação de radioamadores, por exemplo. Né? Então, aqui tem uma chamada aqui, uma linha divisada, né? Que é quando tem uma antena e você consegue da antena enxergar o outro receptor. Então, são antenas instaladas no alto de morros e você, do alto do morro, consegue enxergar outras antenas. Então, está na linha divisada, está tudo legal. Mas, como a Terra é curva, né, pelo menos superfície, porque se a Terra fosse plana, a gente não teria problema nenhum com isso. Mas como a Terra não é plana, então a gente tem a curvatura. Então o que acontece? Tem ondas que não chegam na antena que está abaixo da curvatura. Então a gente precisa usar a atmosfera para refletir as ondas. Então aqui tem uma ilustração mostrando, né? Tem uma massa de ar homogênea e tem uma radiação saindo de uma antena. Ela está do lado esquerdo inferior do desenho, a superfície ela é levemente curva, a outra antena que está do lado direito inferior do desenho, o que acontece? A radiação se espalha para a atmosfera e passa inclusive uma linha reta rente à superfície curva, e do lado direito aqui está na sombra, então não chega, né? Então aqui está dizendo de linha divisada, diz assim, também conhecido como onda terrestre. É o modo utilizado no dia a dia normal, onde as antenas receptora e a transmissora podem ver uma outra, levando em conta a linha divisada de rádio.
Aqui são as ondas de rádio não ionizantes. A figura ilustra a situação na qual o receptor está fora de alcance devido à curvatura da superfície terrestre. Ô, terra curva! Agora vem a dispersão troposférica. Diz assim, a dispersão dos sinais de rádio ocorre quando existem irregularidades na troposfera. Essas irregularidades podem ser pequenas variações de temperatura ou umidade, como as que ocorrem ao redor de camadas de nuvens, nuvens individuais, correntes ascendentes, pequenas partículas e gotículas de chuva, névoa, neblina, poeira, fumaça, cinzas vulcânicas ou até mesmo bandos de pássaros e grandes enxames de insetos. Isso pode causar a dispersão troposférica. 3. Superrefração troposférica, também conhecido como aprimoramento troposférico ou flexão troposférica. Ocorre quando a baixa troposfera se divide em duas camadas bem definidas, uma camada seca e quente, sobre uma camada úmida e fria. O limite entre essas duas camadas é chamado de inversão. Normalmente, na baixa troposfera, as temperaturas diminuem com a altura e a umidade aumenta com a altura. Daí a razão por que elas são chamadas de inversões. Os sinais de rádio são desviados ou curvados quando eles atingem a faixa de inversão. Desta forma, ao invés de se perderem no espaço, os sinais podem viajar mais longe, alcançando lugares que normalmente estão além do horizonte de rádio e fora do alcance visual. Então aqui agora, próximo slide, tem um desenho sobre a superrefração. Mesma situação, superfície curva, antena emissora no canto inferior esquerdo, antena receptora no canto inferior direito. Agora tem a metade inferior, que vai da superfície até metade da ilustração, é uma massa de ar frio e úmido. A metade superior é uma massa de ar quente e seco. Então, entre os dois, o frio e úmido e o quente e seco, formam uma camadinha de inversão. Então, o que acontece? Acontece que o sinal de rádio, ele sobe pelo ar frio, atravessa o ar quente e se espalha para o espaço, vai embora para o espaço sideral. Agora, dependendo do ângulo, que está um pouco mais próximo da superfície curva da Terra, o sinal ele é rebatido, ele é refletido nessa camada de inversão. Então, o sinal fica preso na camada de ar frio e úmido. Então, ele reflete na camada de inversão e desce, vencendo a curvatura da Terra, chegando à antena receptora no canto inferior direito. Então, essa superrefração ela é permitida quando entrou um ar frio, então consegue-se chegar o sinal naquela antena, chega com maior qualidade. Agora tem os dutos troposféricos. O duto troposférico ele é o mesmo princípio, só que agora o desenho está mostrando o quê? Está refletindo lá na inversão e voltando para o chão. Ele não está indo embora direto lá para o horizonte, onde está a outra antena receptora. Ele reflete na camada de inversão, volta para o chão, reflete no chão, vai para a camada de inversão, e agora ele pode espalhar para o espaço ou de novo refletir para o chão, e vai então refletindo como se fosse um duto mesmo. Ele reflete dentro da camada entre a superfície e a camada de inversão, chegando então na antena de recepção. Então isso aqui é o duto troposférico. Então aqui a inversão ela está muito forte. Então diz aqui o texto: dutos troposféricos ocorrem quando a superrefração se torna tão intensa que o sinal atinge o solo e então é refletido de volta para a inversão, para novamente ser refratado de volta à Terra. Esse refratado a gente podia falar que é refletido mesmo. E os sinais ficam presos em uma camada de aprisionamento ou duto. Um dos efeitos colaterais dos dutos é o alcance reduzido dos sinais de rádio para aeronaves, que estão voando acima da inversão. Os aviões a jato passam dos 10.000 metros de altitude, enquanto que a maioria dos dutos ocorre abaixo de 3.000 metros. Então, a entrada de uma massa de ar frio pode prejudicar a comunicação com as aeronaves, né? Bom, agora são os dutos troposféricos elevados. Então agora é curioso, porque continua aquela situação inicial de que
o sinal da antena não é recebido pela outra, ela está numa sombra, né? E que agora formou entre o ar frio e seco baixo, um ar frio e úmido acima, e depois um ar quente e seco. Então, no meio, forma um duto onde vai refletindo o sinal de rádio, ele fica preso ali dentro desse ar frio e úmido, e ele vai embora. E ele não chega na antena receptora. Mas se tiver uma aeronave voando dentro desse ar frio e úmido, ela consegue perfeitamente captar o sinal de rádio. Então é curioso, forma uma camada onde aquele sinal ele fica aprisionado, né? Então diz aqui, o duto troposférico elevado. 3 camadas distintas de massa de ar podem se formar, com a camada perto do solo, permanecendo um pouco mais quente e mais seca, mas ela é fria, hein? Ela é fria, só é um pouquinho menos fria do que o ar úmido e frio mais alto. Resulta em um duto que fica localizado acima do nível do solo. Assim, embora os sinais do transmissor estejam sendo transportados a uma distância bem maior do que o normal, os receptores em baixa altitude não poderão recebê-los. Apenas receptores com antenas em mastros altos ou em locais com altitude mais elevada que possam tocar o duto serão capazes de receber os sinais. Então, daí a vantagem, mais uma, de se colocar no alto de montanhas os receptores de antena, porque pode ser que esse duto alto na troposfera alcance aquela montanha, né? E agora o assunto final aqui da reflexão da ionosfera, que é o que nos interessa aqui, né? Então aqui eu mostro de novo um perfil mostrando aqui troposfera, acima dela a estratosfera, dentro da estratosfera a camada de ozônio, entre 15 e 35 quilômetros, ela varia, depois a mesosfera e depois a termosfera. E entre a mesosfera e a termosfera está a ionosfera. Então a ionosfera ela se espalha entre a mesosfera e a termosfera. E aqui está mostrando, e é isso que nos interessa aqui hoje, que a ionosfera ela pode ser dividida ainda em 4 ou 5 camadas, subcamadas, né? Então, dentro da mesosfera, se forma na ionosfera a camada D de dado, entre 60 e 90 quilômetros. Tá? Por que fala isso? É porque depende da atividade solar. Se o Sol está mais ativo ou menos ativo. Então varia essas espessuras. Então a camada D ela está na mesosfera, já entrando na termosfera. Bom, aí a gente chega em 100 quilômetros, que é o que oficialmente está entre a divisão da mesosfera e a termosfera, que é entre 80 e 100 quilômetros, essa divisão, que é a divisão astronáutica, né? Que a gente chama de linha de Kármán. Então, isso aqui não há consenso internacional. Quem passa dos 85 quilômetros já é considerado um espaçonauta, né? Um astronauta ou um cosmonauta. Isso pelo menos nos Estados Unidos. Pelo mundo tem que passar os 100 quilômetros, ou seja, entrar na termosfera de uma vez por todas. Então está aqui no limite, é um limite não muito bem traçado, justamente porque varia entre 80 e 100 quilômetros esse limite, né? Então, a camada D, ela está exatamente aí. E ela se mistura também com a camada E da ionosfera. Porque enquanto a D vai de 60 a 90, a E vai de 90 a 120. Então, quem chega nessa linha de Kármán, como turista espacial, né, fica entre a mesosfera e a termosfera, portanto, dentro da ionosfera, entre a camada D e a camada E da ionosfera. E acima da E, agora totalmente na termosfera, está a camada F1 e a camada F2. A F1 entre 150 km e 220 km, a F2 entre 220 e 800 km. E acima ainda de 800 km, a F2 ainda tem a F3. Tá? Então, vamos ver lá. Ionosfera é o que nos interessa agora. O maior agente de ionização da ionosfera é o Sol, cuja radiação nas bandas de raio-x e ultravioleta insere grande quantidade de elétrons livres em seu meio.
Isso vocês já sabem. Também causa o aquecimento da termosfera. Isso vocês também já sabem, por conta de toda a agitação molecular que é provocada. Os meteoritos, ou seja, os litometeoros, né, quando passam, e os raios cósmicos, nós vamos falar de raios cósmicos. Raios cósmicos podem ser elétrons livres, núcleos atômicos livres, prótons livres, que vêm de outras partes da galáxia. Eles atravessam a atmosfera e também são responsáveis pela presença secundária de íons na região. Nós vamos falar ainda desses meteoritos e dos raios cósmicos atravessando a atmosfera. Isso está na nossa programação. A densidade de elétrons livres é variável de acordo com a hora do dia, então tem que ter a luz do Sol, com a estação do ano, que isso implica na posição do Sol no céu, e as variações da composição química da alta atmosfera, que também variam. Tá? A atividade solar não é constante. Um ciclo que se renova a cada 11 anos, aproximadamente, chamado ciclo solar. O pessoal de geografia ouviu falar algo sobre isso, das atividades solares. O pessoal de ciências ambientais deve ter me ouvido falar a respeito disso e origem de formação na Terra, mas muito por alto. Né? E também não vou detalhar aqui. Esse ciclo pode ser observado pela atividade solar, ou mais precisamente pela atividade das manchas solares. Manchas solares são regiões de temperaturas relativamente baixas na superfície do Sol. Quando o número de manchas solares é elevado, a ionosfera apresenta uma densidade maior de elétrons. Consequentemente, a propagação melhora para as frequências mais altas, o que significa que o Sol está mais ativo e trabalhando mais. E agora, por exemplo, nós estamos num ciclo de baixa quantidade de manchas solares, então está mais difícil para monitorar a ionosfera. Né? Agora aqui eu tirei aqui de uma publicação esses gráficos, mas esses gráficos aqui só o que interessa mostrar é um pouco do que a gente já falou, mostrando altitudes acima de 100 km, a presença de aqui de moléculas de hidrogênio, hélio, nitrogênio, oxigênio livre, como átomo, oxigênio molecular e nitrogênio. Mas tem 3 gráficos aqui. Sim, o que nos interessa é o gráfico da esquerda, que é para o planeta Terra, porque tem aqui um gráfico para o planeta Vênus e um gráfico para o planeta Marte. Eles não nos interessam, mas está mostrando que também outros planetas eles têm a sua atmosfera ionizada. Então aqui tem, acima aqui de 100 km, a gente tem o hidrogênio livre, o hélio livre, o nitrogênio livre, o oxigênio livre, mais o nitrogênio como molécula N2 e o oxigênio como molécula O2. Bom, aqui também a mesma coisa, mostrando agora os íons. Também nos interessa o gráfico só que mostra o planeta Terra, mostrando também acima de 100 km a presença do NO+, do O2+, do O+, e de elétrons na alta atmosfera. Então, esses são os íons. Né? Bom, aqui um outro, são 2 gráficos mostrando praticamente a mesma coisa, mostrando aqui acima de 200 quilômetros também a presença de O2, ON2, hidrogênio, hélio. Então, só que agora aqui está mostrando um pouco da temperatura, mostrando que também a temperatura, ela variando na atmosfera, ela também influencia na quantidade desses elementos químicos aí. Mas o que interessa é só a gente falar que eles estão lá. Né? Bom, a característica da ionosfera para as radiocomunicações é a sua habilidade em refletir ondas de rádio até 4.000 quilômetros. Então vejam só, na superfície do planeta, conseguir enviar ondas de rádio até 4.000 quilômetros de distância. Essa que é a ideia, porque vai refletindo na atmosfera até chegar na superfície. Apenas algumas ondas serão refletidas
com uma frequência de 3 a 30 MHz, ou então de 3.000 a 30.000 kHz, também conhecida como a banda ou faixa das ondas curtas HF. Isso torna a comunicação intercontinental possível sem recurso a estações de repetição, como satélites, micro-ondas, etc. Mas isso aqui tem um preço, né? Então, estou mostrando aqui de novo o gráfico do eletromagnético, né? Do espectro eletromagnético, mas mostrando o seguinte, que entre 3 kHz e 300 GHz é o espectro de rádio. Agora, o espectro de rádio ele é abaixo do infravermelho. Então, o espectro de rádio ele pega a radiação micro-ondas e radiação de rádio e de ondas curtas, né? E acima disso, quando é mais agitado, já entra o espectro óptico, que é o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, o raio-x, gama e radiação cósmica, que é mais forte ainda que radiação gama, né? Bom, e aqui dentro do espectro de rádio, tem aqui uma série de letrinhas, né? O que nos interessa é o HF. O HF está aqui entre 1 e 30 MHz. É esse que interessa, o HF. Só um pedacinho, entre 1 e 30 MHz. Porque o espectro de rádio tem uma série de letrinhas aqui. Tem o EHF, SHF, UHF, VHF, HF, MF, LF e depois entra o VLF. Né? Então interessa só o HF entre 1 e 3, na verdade, né? Entre 3 e 30 MHz, que é o HF. Então agora mostro uma ilustração. Mesma ideia. Superfície curva, emissor é uma antena do lado esquerdo inferior, uma onda emitida, ela vai lá para cima, reflete na ionosfera, lá no alto, no meio da ilustração, e depois ela cai para o campo inferior direito, onde está o receptor. Então usa-se a ionosfera para refletir sinais, e isso, aproveitando a curvatura da Terra, vai até 4.000 quilômetros. Né? Agora está mostrando uma outra ilustração, mostrando a mesma situação, agora formando com parábolas. Então mostra que 5 MHz vai, reflete na ionosfera e volta para baixo. 20 MHz sai do lado esquerdo, reflete lá no meio, cai para o lado direito. 100 MHz sai do lado esquerdo, atravessa a ionosfera e se perde no espaço. Então, eu escrevi aqui, comprimentos de onda maiores que 30 MHz atravessam a ionosfera e vão para o espaço sideral. É uma propagação para o espaço sideral. Abaixo de 30 MHz, essas ondas refletem para a superfície. Então é isso que acontece. Entre 3 e 30 MHz, a ionosfera consegue refletir de volta. Acima de 30 MHz, se perde para o espaço sideral. Então agora uma outra informação. Ondas curtas ou decamétricas, elas variam entre 2,3 MHz e 26,1 MHz, divididas em 15 bandas. Apresentam longo alcance, porém baixa qualidade de sinal. As mais usadas são de 49, 31, 25 e 19 metros. Esta parcela do espectro varia extremamente com uma combinação complexa de fatores. Quais são? Luz solar ou escuridão no local da transmissão e da recepção, porque precisa ter a luz do sol. Proximidade do transmissor ou do receptor ao terminal, estação do ano versus a atividade solar, aurora polar, frequência útil máxima, a mais baixa frequência útil, frequência da operação dentro da escala do HF, que é entre 3 e 30 MHz. Ondas médias, 520 kHz a 1.610 kHz. Utilizada nas Américas, esta banda possui médio alcance. Ondas longas, 153 kHz a 279 kHz. Não disponível no hemisfério oeste ocidental. É usado para transmissões na Europa, na África, na Oceania e parte da Ásia. Ondas tropicais, 2.300 kHz, 5.060 kHz, de 120
a 90, 60 metros, utilizada entre os trópicos. Esta banda possui longo alcance e razoável qualidade de sinal. Por que chama ondas tropicais? Vamos lá. Transmissões de rádio para comunicações com aviões, embarcações civis, militares ou comerciais. Na Amazônia, as ondas tropicais são importantes porque os sinais nas faixas de ondas médias, AM e FM, não conseguem alcançar essas regiões. E as emissoras em ondas curtas, muitas vezes, não são recebidas nessas localidades. Sua melhor propagação ocorre no período noturno, sendo que essa diminui gradativamente até o horário correspondente a 2 horas antes do meio-dia, na localidade, ficando reduzida no intervalo de cerca de 4 horas, retornando gradativamente à condição ideal a partir das 14 horas locais. Então veja, tem atividade solar aí. Agora eu apresento para vocês um gráfico que vocês já conhecem, mostrando concentração de elétrons de acordo com a altura. Lembra do perfil de Chapman, de 1930, aquele nariz ou aquela barriga para a direita? Então, agora está mostrando o seguinte, que a região de maior concentração eletrônica, a 300 km, é a região F2. Então é F2. Abaixo, 200 km, tem uma concentração menor, região F1. Menos ainda, 130 km, região E. Menos concentração, região D, abaixo de 100 km. Então está mostrando que essas camadas ou regiões da ionosfera D, E, F1 vai aumentando a concentração de elétrons, mas o máximo é na F2. Depois da F2, acima de 300 km até 1000 km, é F2 ainda, mas vai diminuindo a quantidade de elétrons, chegando até o que a gente chama de uma camada F3. Né? E daqui para cima tem hélio e tem hidrogênio atômico. E aqui nesse gráfico está mostrando assim, ó, lá para cima, acima de 1000 km, já é a heliosfera, que já começa a se confundir com o material do Sol, do vento solar, e tem a protonosfera. Protonosfera, aí já tem mesmo prótons no meio desse material solar, no meio do sistema solar. É o que a gente chama já de um clima espacial. Né? Então, por isso que a geofísica espacial estuda tudo isso. Bom, e aqui é um outro gráfico agora mostrando como é que varia durante o dia e durante a noite. O curioso dizer que, durante a noite, desaparece a camada D e a F1. Então, passa a ter só a camada E a F. Então, a F1 e a F2 elas se juntam. E durante o dia, por causa da ionização, volta a ter a camada D e a separação entre F1 e F2. Então, os gráficos estão mostrando isso, né? Que mesmo durante o dia, a camada F ela é muito mais intensa e à noite ela perde intensidade. E agora vamos lá algumas características dessas camadas. A camada D, ou região D, existe entre 50 e 90 km de altitude, possui baixa concentração de elétrons e absorve a maior quantidade de ondas eletromagnéticas. 80 km, ionização de oxigênio e nitrogênio por raio-x, ionização de óxido nitroso, NO, pela radiação solar, entre 50 e 80 km, ionização por raios cósmicos, existe apenas durante o dia, quando a energia solar ioniza as moléculas e impede a transmissão da faixa M a longas distâncias. Camada E, localizada entre 90 e 140 km, a camada E também é denominada camada Kennedy-Heaviside, em homenagem ao engenheiro elétrico americano Arthur Edwin Kennedy, viveu entre 1861 e 1939, e o físico britânico Oliver Heaviside, 1850 e 1925. Esta camada reflete ondas de rádio de média frequência devido a intensas correntes elétricas. Máximo de intensidade é 110 km, chamado região do dínamo atmosférico, porque forma uma camada mesmo de eletricidade aí. Durante o dia, o vento solar aproxima essa camada da superfície, limitando a distância até onde as ondas de rádio podem ser propagadas. Durante a noite, o vento solar afasta da superfície e assim amplia a distância que as ondas de rádio podem alcançar.
Dependendo das condições do vento solar e da energia absorvida durante o dia, pode ocorrer a formação da camada E esporádica durante a noite. Essa camada caracteriza-se pela formação de finas nuvens de ionização muito intensa ao final da camada E, as quais podem causar a reflexão das ondas de rádio de frequência acima de 50 MHz. A presença da camada E esporádica pode durar de alguns minutos a algumas horas. Isso aqui, pessoal que usa rádio amador é que conhece bem isso e, claro, o pessoal do INPE estuda esse comportamento dessas camadas. Camada F, também denominada camada Appleton-Barnett, localizada entre as altitudes de 140 a 400 km. O nome dessa camada é uma homenagem ao físico inglês Edward Victor Appleton, viveu entre 1892 e 1965, e ao meteorologista Mills Aylmer Fulton Barnett, viveu entre 1901 e 1979. É onde ocorre a maior concentração de elétrons na atmosfera. Agora vem a camada F1 e F2. Camada F1 é a parte inferior da camada F, localiza-se entre 140 e 220 km de altitude. Existe somente durante as horas da luz do dia, podendo existir à noite esporadicamente, dependendo da atividade solar. Geralmente essa camada se junta à camada F2 durante a noite, atua como refletora parcial para determinadas frequências. Camada F2 localiza-se em 220 a 400 km de altitude. Essa camada é a principal reflectora de ondas de rádio de alta frequência HF durante o dia e a noite. A distância que o sinal pode ser atingido chega a 4.000 km. O campo magnético terrestre influencia na distribuição da ionização. E por último, a camada F3 se localiza acima da camada F2 em latitudes equatoriais, numa altitude presumida entre 500 km e 700 km, e se forma após o amanhecer. Fim.